E o Bolsonaro praticamente está em pânico com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal simplesmente decidiu atacar aí o Bolsonaro e a coisa ficou um tanto mais complicada na realidade, briga, né, entre eles lá e a coisa ficando mais difícil aí para o Bolsonaro, que de certo modo está vendo o Pablo Marçal aí no radar, né, para 2026. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação em relação aí ao Pablo Marçal versus o Bolsonaro, que literalmente saíram aí brigando em público, né? A direita, a extrema-direita está brigando, rachando, e o Bolsonaro está envolvido nessa confusão. A gente vai falar um pouco mais sobre a reação aqui, né, dos candidatos, né, do Pablo Marçal, e também vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que está vendo aí o Pablo Marçal numa ascensão literalmente violenta. Então, literalmente violenta. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação aí do Pablo Marçal, tretando aí com o Bolsonaro, disparando contra Tarcísio de Freitas e companhia limitada. É claro, a gente vai falar aqui também um pouco sobre o Guilherme Boulos, tá? Então a gente vai falar aqui de uma maneira rápida, pragmática sobre essa situação, né, do Bolsonaro envolvendo aí nessa confusão e a reação, né, e do Bolsonaro e também do Pablo Marçal, que literalmente decidiu aí atacar enfim, a gente vai comentar aí o que acontece. Praticamente nós sabemos aí que a primeira vez que houve um episódio da qual o Bolsonaro comentou sobre o Pablo Marçal, essa foi a primeira vez, tá? Foi a parte lá aonde literalmente o Pablo Marçal teve um problema com o José Luiz da Atena, a coisa saiu um tanto mais que do controle. O Pablo Marçal começou a provocar o José Luiz da Atena e o da Atena simplesmente partiu para cima e atacou o Pablo Marçal. Então a coisa não ficou um tanto mais complicada, não ficou, né, fácil, né, ficou difícil. O Pablo Marçal acreditou que de certo modo ele teria um apoio do Bolsonaro, só que surgiu diferente, tá? A coisa saiu aí literalmente do controle para o Pablo Marçal. Ele ficou, de certo modo, aí abatido, ficou muito preocupado e, de certo modo, aguentou calado. O Bolsonaro, por outro lado, esperou aí praticamente mais de 5 dias para poder se manifestar, ou pelo menos para opinar sobre o assunto, ficou ali dando uma olhada para ver o que o pessoal iria ver nas redes sociais, como o pessoal iria reagir, para a partir dali ele tomar um lado. E de certo modo ele viu que aquele episódio não trouxe uma repercussão aí muito positiva, então ele simplesmente decidiu aí atacar, né, consequentemente o Pablo Marçal. Ele literalmente, né, falou que condenava aquela situação, né, fez uma comparação lá sobre um episódio há um tempo atrás, e que, de certo modo, o Pablo Marçal não deveria agir daquela maneira. Essa foi a postura do Bolsonaro falando aí. E, de certo modo, isso gerou um incômodo, porque depois, né, praticamente o Bolsonaro teve um encontro com José Luiz da Atena, ou pelo menos, assim, pelo menos houve um encontro com o José Luiz da Atena. Aí o Pablo Marçal literalmente não gostou de tudo que viu, pelo menos de tudo que o Bolsonaro fez. Aí a coisa ficou diferente, né? Porque o Pablo Marçal subiu o tom contra o Bolsonaro. Essa foi a primeira vez. Tem outra situação da qual o Bolsonaro vai mostrar, né, literalmente se ele apoia ou não o Pablo Marçal, tá? Então, o Pablo Marçal falou assim, literalmente na cara aí do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi ficar com conversa lá com o Datena e o Pablo Marçal simplesmente falou assim, ó, Bolsonaro, você virou as costas para o povo, né? Então, é essa situação como é que tá a política hoje aí no cenário de São Paulo e, de certo modo, em rede nacional. Segundo aqui, né, o jornal O Globo, né? O próprio Pablo Marçal falou assim, Bolsonaro, você poderia tomar um jeito e não virar as costas para o povo. Você não poderia fazer isso com a gente. Então, né, o Pablo questionou o Bolsonaro e afirmou, e foi categórico mesmo, a gente defendeu você. Lá ele falando, né? E o Pablo Marçal fez questão de falar assim, e você, Bolsonaro, até de conversa com o Datena estava essa semana. Então, o Pablo Marçal fez essa live aí atacando literalmente aí o Bolsonaro e a coisa foi praticamente aí complicando um pouco mais, em especial porque o próprio PL, né, apoia, né, consequentemente o Ricardo Nunes. Isso de certo modo, né, tira o Pablo Marçal de canto e o Bolsonaro é obrigado, né, a apoiar o Ricardo Nunes. Então,
isso de certo modo mexe bastante com o Pablo Marçal, né, deixando ele numa situação extremamente complicada. E para poder piorar tudo isso, né, falando numa situação que complica, e fez com que o Bolsonaro, de certo modo, falasse um pouco mais sobre a situação do Pablo Marçal, foi o episódio lá do Flow. Todo mundo sabe que o próprio Pablo Marçal foi aí a um debate essa semana, e durante o debate, ou pelo menos ali no final, alguns segundos finais lá do debate, houve uma confusão, aonde de certo modo os agressores, aonde os assessores lá tiveram um desentendimento e chegaram a literalmente vias de fato. E ficou difícil, né? Porque ficou uma situação fora de controle. Houve, de certo modo, gritaria, baixaria, e o Bolsonaro reagiu a tudo isso. Segundo o próprio jornal O Globo, o Bolsonaro fez ali, teve uma reação e comentou e saiu ali, de certo modo, do lado de alguém, tá? Segundo a matéria do Globo, o Bolsonaro recebeu detalhes sobre a situação, sobre a confusão, sobre os desdobramentos aí dos assessores do Pablo Marçal, né, e do Ricardo Nunes, né, da qual ele de certo modo apoia. Então, segundo os aliados aí do Bolsonaro, o Bolsonaro até chegou a destacar nos bastidores, né, que o Pablo Marçal tem um perfil extremamente, né, agressivo contra os seus adversários, mas deixou claro que não quer comprar aí uma briga pública com o influencer, tá? Com o Pablo Marçal, que tem mais de 12 milhões de seguidores. Para, de certo modo, as pessoas mais próximas do ex-presidente, que no caso aí o Bolsonaro, ele teme uma repercussão negativa que possa, de certo modo, amargar aí nas redes sociais. Todo mundo sabe, né? Ou pelo menos todo mundo é informado aí que tanto o Pablo Marçal quanto o próprio Bolsonaro tiveram uma ascensão, ou pelo menos tiveram aí uma subida, né, em especial por conta das redes sociais. O Bolsonaro, vendo tudo isso, ele primeiro observa toda a situação para ver se literalmente ele pode apoiar o Pablo Marçal ou não. Tanto é que no episódio lá da cadeirada lá do Datena, ele esperou 5 dias para a partir daí se manifestar, ou pelo menos para poder fazer um vídeo aí de fazer uma crítica ao Pablo Marçal. Ele primeiro observou toda a situação para ver se tinha condições de fazer críticas ao Pablo Marçal. É claro, o Bolsonaro não é tonto, né? Ele sabe como que funciona a política. E aí ele viu que houve uma repercussão negativa, foi, de certo modo, para o lado do Datena e fez ali algumas conversas ali com o Datena, porque sabia que isso seria positivo para ele, tá? Depois disso, o Pablo Marçal atacou ele lá em live, né? Atacou o Tarcísio, enfim, essa situação aí do cenário da política brasileira, tá? Olha, gente, é o seguinte, falando um pouco mais sobre essa situação aí, como eu já disse, né? O Bolsonaro, ele sabe, ou pelo menos assim, é bem provável que ele esteja inelegível em 2026. Vê, literalmente, que o Pablo Marçal tem uma projeção significativa e que, de certo modo, pode aí, quem sabe, né? Quem sabe disputar ou tentar disputar com o Lula. Então, o Bolsonaro sabe que o Pablo Marçal pode ser a solução da vida dele, né, em especial por conta dos processos. Por isso o Bolsonaro está, vamos dizer assim, em pânico e com medo, né, de atacar o Pablo Marçal, porque se ele ataca o Pablo Marçal tem aí uma possibilidade de disputar com o Lula, o Bolsonaro é literalmente esquecido. E o Bolsonaro sendo esquecido sem o apoio do povo, né, é um Bolsonaro mais próximo da jaula, literalmente. Pelo menos é o que o Bolsonaro acredita, né? É bem verdade que aqui a gente teme não, né? Que aqui a gente zela pela justiça. O Bolsonaro parece que não. Ele tá na teoria que quanto mais apoiadores, quanto mais seguidores, para ele, né, mais longe da cadeia, as coisas não são bem assim, tá? Então essa é a situação sobre a política de hoje, sobre o Pablo Marçal tendo uma ascensão e, de certo modo, colocando medo no Bolsonaro. É isso que eu acho. Eu não sei você. Comenta aí, ao lado vai ter um outro vídeo, é só você clicar e seguir aí assistindo. Obrigado e valeu!